Fragmentos da obra de São Roberto Bellarmino, De Romano Pontifice, livro 2, capítulo 30. Um Papa que se manifeste herege, por esse mesmo fato, deixa de ser Papa e cabeça, assim como, pela mesma razão, deixa de ser cristão e membro do corpo da Igreja. São Roberto Bellarmino, 1610. Esta declaração de São Bellarmino está de acordo com a palavra de Deus, com a tradição da Igreja, e é confirmada pelo 6º e pelo 8º Concílios Gerais. Parte do pressuposto fundamental de que um herege se excluiu a si mesmo da Igreja e não é seu membro, e, portanto, tampouco pode ser sua cabeça. Esta afirmação aplica-se plenamente ao pseudo-papa Bergoglio, porque suas heresias são manifestas. Se a Igreja não se opuser às suas heresias, pelo menos agora, transformar-se-á em uma anti-igreja de Satanás, de acordo com o seu programa. São Bellarmino explica ainda: está provado por argumentos de autoridade e de razão que um herege manifesto é ipso facto deposto. O argumento de autoridade baseia-se em São Paulo, Tito 3, que ordena que deve-se evitar o herege após 2 advertências, ou seja, depois de se ter revelado manifestamente obstinado, isto é, antes de qualquer excomunhão ou sentença judicial. São Bellarmino refere-se a argumentos de razão e de autoridade, isto é, ao apóstolo Paulo, e enfatiza que um herege manifestamente obstinado fica ipso facto excluído da Igreja. São Bellarmino afirma ainda: e é isso que escreve São Jerônimo, acrescentando que os outros pecadores são excluídos da Igreja por sentença de excomunhão. Mas os hereges, pelos seus próprios atos, exilam-se e separam-se do corpo de Cristo. O não cristão não pode, de forma alguma, ser Papa. A razão para isso é que ninguém pode ser cabeça daquilo de que não é membro. Ora, quem não é cristão não é membro da Igreja. E quem se manifeste herege não é um cristão, como ensinam claramente São Cipriano, Santo Atanásio, Santo Agostinho, São Jerônimo e outros. Portanto, o herege manifesto não pode ser Papa. São Paulo menciona o anátema, que significa excomunhão por pregar outro evangelho. A palavra anátema também significa maldição, e o fruto da maldição é a condenação eterna no inferno para aqueles que, através do devido arrependimento, não retornam enquanto há tempo à Igreja de Cristo, não a sinagoga de Satanás, que Bergoglio e sua seita representam hoje em dia. Uma breve instrução baseada nas escrituras de São Roberto Bellarmino e do Papa Paulo IV, aplicada à situação atual. Bergoglio, que ocupa a posição de chefe da Igreja, não é realmente o chefe da Igreja de Cristo, mas da anti-igreja chamada Igreja Profunda, Deep Church. Esta não é o corpo de Cristo, mas o corpo do anticristo. Isto é demonstrado pelos fatos.
Bergoglio entronizou o demônio Pachamama na basílica principal da igreja. Fez consagrar-se publicamente a Satanás por um feiticeiro no Canadá. Promove um anti-evangelho sodomita e introduz anti-sacramentos, como a bênção eclesiástica das uniões sodomitas e o pseudo-sacerdócio relacionado com ordenações inválidas de mulheres, lésbicas e transexuais. Este é o sistema anticristo, e Bergoglio é a cabeça desse organismo maligno. Ele não é a cabeça da Igreja de Cristo. Ele é um homem consagrado a Satanás que revoga as leis de Deus e introduz anti-leis que contradizem até as leis naturais. Com um falso evangelho, conforme Gálatas 1, 8 a 9, ele conduz os católicos enganados à perdição. A declaração do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses sobre a rebelião contra Deus é plenamente aplicável a Bergoglio. Bergoglio não é um herege qualquer. Teve a intenção desde o início de destruir a igreja na sua essência. Nada poderia ser pior para a igreja. Já dizia São Roberto Bellarmino, seria a condição mais miserável da igreja se fosse obrigada a reconhecer um lobo manifestamente saqueador como seu pastor. Infelizmente, a Igreja Católica encontra-se hoje em dia nesta condição miserável. Para isso, contribui a heresia da papolatria, que sustenta que o Papa pode cometer as maiores heresias que existem e continuar sendo Papa. Os papólatras dizem: o pontífice romano não pode cair em heresia formal, por causa da assistência divina aos sucessores de Pedro, que é dada em resposta à oração de Cristo, para que a fé de Pedro não desfaleça. A história mostrou que essa afirmação contradiz a realidade. É absurdo utilizá-la para negar fatos evidentes e fingir que as flagrantes heresias de Jorge Bergoglio não existem. A consequência é que a Igreja, seguindo o seu exemplo, como se fosse um Papa legítimo, deve descartar as leis de Deus, aceitar a bênção das uniões sodomitas e assumir como algo natural a sua entrega a Satanás, que abriu um precedente, sem deixar de referir-se hipocritamente à oração de Cristo pelo apóstolo Pedro. Este é um terrível autoengano. Da mesma forma, os judeus afirmavam demagogicamente que Deus não podia permitir que o templo fosse destruído. E quando estava queimando, eles se jogaram no fogo como loucos, ainda acreditando que não era verdade. Deus permitiu a destruição do templo. Permanece destruído até os dias de hoje. A heresia da papolatria é constantemente promovida pelo bispo Schneider. Essa situação dentro da igreja é pior do que qualquer perseguição externa, sob a qual dezenas de milhares de mártires morreram pela sua fidelidade a Jesus e aos seus ensinamentos. Hoje, quando o maior herege de todos os tempos usurpou o papado, a heresia da papolatria colabora na destruição interna das raízes fundamentais da fé e da moral. Embora os papólatras afirmem hipocritamente que a unidade externa da igreja
não pode ser quebrada, eles não se importam com a unidade interna com Cristo, que é a condição da salvação. Sob a influência dessa heresia, a seita bergogliana vai se apoderar gradualmente, até mesmo dos restos da estrutura externa, a menos que os bispos e suas dioceses se separem a tempo da seita bergogliana e da heresia da papolatria. Bergoglio justifica os crimes mais graves, dizendo que isto é o que o Espírito Santo diz às igrejas. Isto é uma mentira descarada. Tudo isso é, de fato, obra do anticristo. E os seus frutos dão um doloroso testemunho disso. Pelos frutos podemos saber que por trás do pseudopapa Jorge Bergoglio está o espírito do anticristo. O apóstolo fala do homem do pecado, do filho da perdição. E continua. Ele se oporá e se exaltará contra tudo o que se chama Deus, o que é adorado, tanto que se sentará no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Bergoglio apresenta-se como representante visível de Cristo na Terra, embora tenha se consagrado aberta e provocativamente a Satanás no Canadá. Em nome de uma falsa obediência, ele está obrigando toda a igreja e cada membro dela a rebelar-se contra Cristo e os seus mandamentos. Na realidade, ele é um representante visível de Satanás, a quem se rendeu publicamente. Antes mesmo de conseguir usurpar o papado, ele já pretendia abolir as leis e os mandamentos de Deus, promovendo a legalização da iniquidade da sodomia. Bergoglio prega uma doutrina diferente, um falso evangelho, razão pela qual incorreu no múltiplo anátema de Deus, segundo Gálatas 1:8-9. O apóstolo também diz: o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. E então se manifestará o tal ímpio, a quem o Senhor Jesus destruirá com o sopro da sua boca. A manifestação do ímpio ocorrerá pelo poder de Satanás, com todas as seduções do mal, com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. O apóstolo João aponta repetidamente o falso profeta do Apocalipse, que sempre aparece relacionado com a besta. São João diz que 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saíram da boca do falso profeta. Bergoglio ocupa a posição mais elevada da igreja e é, de fato, aliado da besta. Ele influencia a opinião pública mundial para fazer com que a humanidade se submeta à besta. Sataniza a igreja com a chamada bênção das uniões sodomitas e reúne todas as características do falso profeta. Permanecer em união com ele e enganar-se, acreditando que ele é o Santo Padre, o vigário de Cristo na Terra, é uma loucura suicida. São Bellarmino afirma: ora, a verdadeira opinião é aquela que sustenta que um Papa que se manifesta herege, por isso mesmo deixa de ser Papa e cabeça,
assim como, pela mesma razão, deixa de ser cristão e membro do corpo da Igreja. Portanto, ele pode ser julgado e punido pela Igreja. Este é o ensinamento de todos os santos padres que ensinavam que os hereges manifestos perdem imediatamente toda a jurisdição, como também ensina claramente São Cipriano. Em primeiro lugar, o fato de ser possível julgar um Papa herege está expressamente afirmado no cânon Si Papa, distinção 40, e por Inocêncio III. E não só isso, no 8º concílio são citadas as atas do concílio realizado em Roma sob o pontificado de Adriano II, e nelas se vê que o Papa Honório foi justamente anatematizado por ter sido declarado culpado de heresia. Na verdade, o Papa Adriano, e com ele o Concílio de Roma, nada menos que o 8º concílio, assim como o 6º, determinaram que, em caso de heresia, o pontífice romano pode ser julgado. Até aqui, São Belarmino. Como reagiria este santo diante do atual Francisco Bergoglio, que se rendeu a Satanás e promove a legalização da sodomia e a bênção dessas uniões? São Belarmino dificilmente poderia imaginar que a cátedra de Pedro seria ocupada por um homem que negaria as verdades fundamentais com suas ações e que forçaria, sob o terror, a cometer apostasia. Mas, ao mesmo tempo, São Belarmino acusaria também a hierarquia eclesiástica de uma cegueira espiritual incompreensível, manifestada no fato de terem escolhido Bergoglio, de o respeitarem e de se submeterem a ele em detrimento de si próprios e da Igreja. Ficamos perplexos ao ver o estado em que a Igreja se encontra, por rejeitar sistematicamente a verdade, isto é, o arrependimento. São Belarmino se sentiria obrigado a dizer: se vocês ainda consideram um homem que está em rebelião aberta contra Deus e que tem o espírito do anticristo como cabeça e representante visível de Cristo na Terra, vocês perderam a razão e estão descendo pelo chamado caminho sinodal para a condenação eterna. Os defensores da heresia da papolatria certamente objetariam a São Belarmino: não podemos quebrar a unidade, cairíamos em cisma. São Belarmino lhes responderia: vocês perderam a cabeça? O objetivo do homem é salvar sua alma. A condição para isso é ter uma doutrina e uma moral verdadeiras. É nisso que se baseia a Igreja Católica. A seita bergogliana é uma rebelião contra Deus e erradica a doutrina fundamental da Igreja. Se alguém está destruindo seu alicerce e vocês se submetem a ele, então a culpa é de vocês, porque vocês não amam a verdade. As palavras do apóstolo Paulo em Tessalonicenses sobre a vinda do anticristo, o filho da perdição,
são aplicáveis a essa situação. Vocês estão cegos e não veem? As ações desse homem mostram que ele não é membro da igreja e, portanto, não pode ser sua cabeça. E São Belarmino acrescentaria mesmo hoje: este é o ensinamento de todos os santos padres que ensinavam que os hereges manifestos perdem imediatamente toda jurisdição. Disto fica claro que Jorge Bergoglio não é o Papa.